Bom dia, minha gente. Hoje é 31 de julho de 2023, aniversário da cidade de Anápolis. É uma segunda-feira, então é por conta disso que as ruas estão bem tranquilas. Hoje pela manhã já houve o desfile cívico, que esse ano mudou de local. Normalmente o local do desfile é aqui, onde eu estou, na Praça Bom Jesus, mas ele foi deslocado hoje lá para a Avenida Brasil, em frente ao Palácio da Cultura, onde funciona o centro administrativo aqui da cidade. Então eu resolvi abrir a câmera para essa livezinha com vocês, para também a gente poder prestar nossa homenagem à cidade. Eu vou começar aqui pela Praça Bom Jesus, para a gente lembrar um pouquinho da história da cidade, como surgiu, por que existiu, por que existe essa cidade. Ela não é uma cidade que foi planejada, é uma cidade que ela surgiu em torno da religiosidade. Anápolis é uma cidade que ela surgiu em torno da religiosidade. A Igreja Católica já atuava por aqui, e então tudo que se fazia-se em nome da religiosidade. Tanto é que a cidade registra pouco da sua história política e muito mais da sua história religiosa. Nós vamos começar aqui pelo busto do fundador da cidade, que é esse aqui, ó, Gomes de Souza Ramos. Esse aqui, ó. Então, o Gomes de Souza Ramos, ele assina a fundação da cidade, esse busto aqui, quando na verdade a cidade surgiu em torno de uma história que a mãe dele é que é a principal personalidade. Aniversário da cidade, o busto deveria ter sido lavado, mas tá aí todo sujo de pombo. Então é uma tradição da cidade, ela não ter esse cuidado mesmo com a história. Aqui essa fonte aqui, que deveria ter também recebido um tratamento, está funcionando hoje, no dia do aniversário da cidade, ao estado em que está. Então quando eu começo a fazer coisas aqui, gravações sobre a história da cidade, eu começo a falar, começo a contar a história por trás da história, né? Porque a história é linda. A história ela nunca registra realmente a história verdadeira, a real história. Existe uma história real e uma história criada para poder contar sobre a cidade. Então aqui na Praça Bom Jesus fica o busto do Gomes de Souza Ramos, como a gente viu ali. Seria aqui o início da cidade? Não. O busto dele veio parar aqui, porque lá no local onde ele deveria ficar, no marco zero da cidade, onde a cidade começou, não foi possível ficar. Então vai para lá, vem para cá, botaram aí o busto dele aqui na Praça Bom Jesus, mas a Praça Bom Jesus, o nome é Praça Bom Jesus, não é Praça Gomes de Souza Ramos. E eu quero mostrar para vocês a Praça Gomes de Souza Ramos. A praça que foi designada para levar o nome do fundador da cidade. Não é essa aqui não. Essa aqui é considerada a principal praça da cidade. É uma praça muito grande. Ela pertence à Igreja Católica. Essa praça é uma área que também pertence à Igreja Católica. Está lá a Igreja Bom Jesus. E toda essa área aqui, quando do início da cidade, ela foi doada para a Igreja Católica, assim lá como o Marco Zero. Então o Gomes de Souza Ramos, que deveria ficar lá na Praça Santana, na verdade o busto da mãe dele deveria ficar lá na Praça Santana, porque é o Marco Zero da cidade lá, foi onde tudo começou. Não fica. E não fica em lugar nenhum o busto dela. Mas eu acho que depois, com o tempo,
né? Porque deu-se muita importância à religiosidade, porque era assim, os fazendeiros da época, eles deixavam as suas terras para as igrejas, eles doavam para as igrejas. Muitos deles contam que eles escravizavam, judiavam dos escravos e maltratavam, e era aquela política da época, política da força bruta mesmo. E quando eles chegavam no final da vida deles, eles já estavam assim bem, né? Porque a pessoa, quando vai ficando mais velha, ela vai ficar mais sensível. Eles estavam muito sensíveis, e muitos deles já arrependidos de terem levado uma vida tão bruta, tão cruel, de tanta maldade, que eles queriam redimir os seus pecados, a sua culpa, doando as suas terras para as igrejas. Então quase todos eles faziam isso. Muitas terras que as igrejas possuem hoje são terras doadas por pessoas, por fazendeiros. E eles... Deixa eu dar um tempinho aqui, porque tem uma pessoa ali andando, eu vou ter que acompanhar essa pessoa até lá. Aí o que acontece? Eles doavam essas terras para as igrejas, porque já tinha rompido com filhos, já tinha rompido com noras, já tinha rompido com irmãos, já tinha rompido com todo mundo, que eles não tinham mais nem para quem, herdeiros, já a igreja. Eles acabavam deixando essas terras para as igrejas. E aconteceu muito aqui em Anápolis. Aí a Praça Bom Jesus é um exemplo disso. Foram terras doadas por fazendeiros. Então a praça, aquele largo ali todinho, ele não pertence à prefeitura, ele pertence à igreja. A igreja, por alguma gentileza, ou sei lá, como funciona, ela permitiu que fosse construída a igreja. Era Largo de Bom Jesus que chamava. A igreja ficava lá, aquele pátio todinho lá, era onde eram realizadas as quermesses, as festas, as comemorações, e foi construído lá a Praça Bom Jesus. Num bom momento aí, teve-se a ideia de construir alguma coisa, a igreja queria fazer alguma coisa que integrasse a Praça Bom Jesus à igreja. Fizesse um projeto muito bonito, com passagem subterrânea, que chegava lá na igreja e a rua passava pela frente, mas não foi em frente. Nunca existe assim um acordo entre a igreja e as administrações. A igreja quer uma coisa, é interessante para a igreja uma coisa, e é interessante para a igreja outra coisa. Então, gente, o Gomes de Souza Ramos não pôde ter o seu nome lá na Praça Bom Jesus. A igreja dá prioridade para a religiosidade, então, como haveria de ser, colocou o nome de Praça Bom Jesus. E o Gomes de Souza Ramos botaram lá o busto dele. Sendo ou não aqui, nós vamos colocar aqui, porque lá onde é o Marco Zero não pode. E a parte histórica da cidade também existe. Em algum lugar vai ter que ficar o busto do homem. Botaram lá na Praça Bom Jesus. Aí, como é que faz? Era só um busto. Pela importância do homem, ele era só um busto. Não, mas pelo amor de Deus, não tem uma rua com o nome do homem, não podemos fazer isso. Vamos arranjar um local, uma praça para ele. E a praça também seria uma pouca vergonha, né? Você botar a praça do fundador da cidade lá no último bairro da cidade. Arranjaram um lugarzinho aqui para fazer a Praça Gomes de Souza Ramos. Na verdade, não é uma praça, é uma bifurcação aqui de duas ruas. Aqui é o Banco do Brasil, onde fica o Banco do Brasil. E aqui do ladinho do Banco do Brasil ficou um espaçozinho que o banco construiu até ali, naquele pedaço, e aqui ficou um espaçozinho do lado do Banco do Brasil, que agora, por acaso, está até em obras. Está escrito aqui, ó. Não tinha nem visto isso aqui, mas está escrito aqui, ó. Não tá falando, mas é a pracinha. Esse espacinho aqui que vocês estão vendo, que eu estou mostrando para vocês, gente, é a Praça Gomes de Souza Ramos. Isso aqui que ficou, que sobrou. Com tantas praças que tem, até a Praça do Ancião, que era a Praça do Ancião, mudou de nome, virou o nome de um político lá, mas o nome das pessoas que têm importância para a cidade não colocam.
ficou com isso aqui, ó. Queiram vocês ou não, nós estamos na Praça Gomes de Souza Ramos, que é esse espaçozinho aqui, ó. Esse espaçozinho aqui que ficou para levar o nome do fundador da cidade. Hoje aqui no aniversário da cidade, eu estou mostrando para vocês. O busto dele fica lá na Praça Bom Jesus, mas a praça dele é essa aqui. Agora também seria uma vergonha botar o busto do fundador da cidade no local desse aqui, gente, porque isso aqui não é nenhuma praça, é um espaçozinho do prédio que sobrou lá. E como as duas ruas encontram aqui, o prédio não poderia vir até aqui, então sobrou esse espaçozinho aqui. Eles acharam por bem, acho que foi até o pessoal do Lions Club na época, que, tá vendo? Já tem até aqui ainda um monumento deles aqui, foi que resolveram homenagear o Gomes de Souza Ramos. O Gomes de Souza Ramos, fundador da cidade de Anápolis. Então tá agora com a tapadeira aqui, mas é um espaçozinho aqui onde os clientes ficam para esperar o banco, alguma coisa que eles estão resolvendo por aqui. Então andando um pouquinho mais, gente, o vento deve estar terrível, deve estar dando uma barulheira aí no microfone, mas eu vou continuar com vocês aqui, agradecendo aqui a presença do Leandro Martins. Um abraço, meu amigo Leandro, da Mariana, do professor Vitor Soares. Professor Vitor Soares, meu querido, um abraço para você. E da Candela Fotos. Um abraço para vocês, viu, gente? Eu agora estava num lugarzinho aqui mais de sombra, resolvi dar uma olhadinha aqui, porque senão não dá para ver. Então, gente, continuando, para vocês verem como é que é. A culpa de quem? A culpa não é de ninguém, porque a igreja é a igreja. Ela tá para cuidar da fé. Ela não tá para cuidar de história nem política. Isso os políticos da época que tinham que ter feito lá um acordo com a igreja, falar, mas por favor, vamos deixar aqui, botar o busto aqui do Gomes de Souza Ramos aqui, onde é o marco zero da cidade, porque a história conta o seguinte: eles eram, a família dele e a mãe dele, eles eram religiosos, e eu vou entrar por essa ruazinha aqui, que eu quero chegar lá no marco zero da cidade, onde deveria dar o busto do Gomes de Souza Ramos ou o busto da mãe dele. Eles eram religiosos, e a dona Ana das Dores, ela era devota de Santana, porque ela tinha sido batizada com o nome de Ana em homenagem a Santana. Então ela era devota de Santana, e eles eram como dizer, eles eram comerciantes. Na época, acho que mascate, chamava de mascate, né? Aquelas pessoas que andam vendendo coisas. Aí eles iam, já tinha a rota que eles iam, comprando, vendendo, e era em lombo de burros, cavalos, burros, essas coisas que eles andavam, que eles transportavam essas mercadorias. E num belo momento, numa dessas viagens, tinha um burrinho, que esse burrinho era o burrinho de estimação da dona Ana das Dores, que era a mãe do Gomes de Souza Ramos. Era o burrinho que a dona Ana das Dores carregava lá a igrejinha dela. Onde ela ia, ela carregava a imagem de Santana, ela carregava um andorzinho, essas igrejinhas de madeira, e ela botava a santinha nesse andorzinho e realizavam as missas ali. Ela sempre realizava a missa nas viagens que eles faziam. Parava ali, já rezava o terço, fazia a missa e tocavam a viagem. Num desses momentos, acho que deixou o burrinho solto lá, chegaram, eles acampavam ali para seguir viagem no outro dia, fazia alimentação, ali o arroz tropeiro, aquela comida ali, fazia ali a reunião deles. No outro dia seguia a viagem e já fazia a missazinha também. Ali já era um ponto bem de costume de fazer essas paradas.
O que aconteceu? Deixou o burrinho desamarrado enquanto eles estavam lá preparando as coisas. O burrinho vazou, desapareceu, sumiu. Para desespero, né, de todo mundo e muito mais da Dona Ana das Dores, porque no burrinho tava a carga. O burrinho que levava a carga foi exatamente o burrinho que sumiu. No burrinho tava ali a imagem de Santana, tava o andorzinho, e aí o bicho pegou. Quero meu burro, quero minha santa, não queria nem tanto o burro quanto a santa. Aí podia até o burrinho, depois se não quisesse, procurar o rumo dele, mas a imagem da santa tinha que aparecer. O que ela fez? Mulher de fé, né? Ela falou, vamos ficar acampado aqui. Nós não vamos sair daqui enquanto o burrinho não aparecer. Ficaram acampados lá. Momento de tristeza, todo mundo triste. A missa desse dia foi uma tristeza. E eles oraram, botaram o joelho no chão e pediram. Nós precisamos da nossa imagem, da nossa santa, porque é ela que nos acompanha nas nossas viagens. Não podemos ficar sem a proteção de Santana. E oraram, rezaram, que o burrinho acabou por aparecer. Milagre, nossa. Aí foi decretado um milagre. Isso era dia 31, que é o dia hoje, 31 de julho. Aí o que acontece? Dona Ana falou, vou construir uma capela aqui, nesse local, em homenagem a Santana. Que é aquela capela ali, ó, que eu vou revelar para vocês agora, ó. Ali. Que agora hoje é a Catedral de Santana. Nesse local aqui é que se deu essa história. Aqui que eles paravam e ali, onde está aquela igreja agora, foi construída a capelinha de Santana. E com o tempo, né, foi crescendo, e hoje é essa majestosa igreja aí. Ali atrás está construindo um prédio. Essa área aqui, gente, é toda uma área doada por esses fazendeiros à igreja. Então isso aqui pertence à Igreja Católica. Lá atrás, onde está construindo aquele prédio lá, é uma área da igreja que eles venderam para construir aquele prédio lá. Ali assim, ó, é a residência deles, dos frades. Lá do ladinho esquerdo, tá a igreja ali, é a casa deles. E lá onde está construindo aquele prédio lá no fundo, é onde era a área, o pátio aqui da casa deles. Então é um quarteirão inteiro, né? Na época das vacas magras, com a valorização, estava perdendo dinheiro. Então eles venderam lá, aquilo lá, está construindo o prédio. A igrejinha fica aqui, hoje a igrejona, né? Os cemitérios da época, gente, eles eram construídos atrás das igrejas. Eles eram construídos do lado ou atrás da igreja. O cemitério que existia aí atrás é onde foi enterrado o Gomes de Souza Ramos e a mãe dele. Essas construções todas que vão aparecendo, surgindo, o cemitério desapareceu e essas construções estão em cima dos túmulos. Nem o túmulo do Gomes de Souza Ramos e da mãe dele foi preservado. Veio o progresso veio e passou por cima de tudo. O certo é que a Dona Ana das Dores, a figura mais importante nessa trajetória da história de Anápolis, ela não ficou com nada. Ela não tem uma praça no nome dela, ela não tem uma igreja com o nome dela, ela não tem uma rua com o nome dela, ela não tem uma esquina com o nome dela, ela não tem um carrinho na esquina com o nome dela, nada. Ela não tem nenhuma homenagem. Anápolis não presta nenhuma homenagem à sua figura mais importante, a figura mais importante da sua história, que é Ana das Dores. Então, eu aqui, só fazendo essa homenagem, uma justa homenagem, viu, Dona Ana das Dores? Esse vídeo aqui é em homenagem à senhora. A senhora merece ser reverenciada. E aqui nesse local, onde está aqui esse painel, onde está ali aquela igreja e todas essas coisas, deveria existir o Memorial Ana das Dores, que não existe.
Não existe nem memorial, não existe nem rua, nem prédio, nem palácio, nem nada em homenagem a Ana das Dores. Esse painel aqui é um painel já bem recente, mas ele mostra um pouquinho da história. Aqui a igreja Santana, né? Igrejinha já depois da capela da Dona das Dores. Depois vem aqui a homenagem às antas, porque aqui é do lado do córrego das antas. Tinha muitas antas por aqui. Tá aqui a imagem deles, que eles andavam por aqui, ó, com essas coisas. Ó o burrinho que eu falei para vocês, ó, que carregava a santa. É esse aqui, ó. Silvio de Moraes, ele conseguiu retratar bem a história. Tá aqui o burrinho da Dona Ana das Dores. Tá aqui essa aqui eu não sei quem poderia ser, se ela, se a Dona Ana das Dores. Deve ser, né, a Dona Ana das Dores. Essa aqui é a Senhora Santana. Esse aqui é mais um dos burrinhos que carregava as cargas por onde eles viajavam. Eles iam com esses burrinhos. Aqui, ó, os tropeiros que andavam com Dona Ana das Dores. Aqui mais um burrinho. E aqui deve ser os índios da época que moravam também, já moravam por aqui, né? Então é isso, gente. Nós hoje aqui no Largo de Santana, na Igreja Santana, homenageando a nossa grande Dona Ana das Dores, a real fundadora da cidade de Anápolis, por quem a cidade teve o seu início. O Gomes de Souza Ramos assina a fundação da cidade, porque Dona Ana das Dores ela era analfabeta, ela não podia assinar papéis, essas coisas. Então, quando veio a emancipação da cidade e tudo, a formalização da cidade, Dona Ana das Dores pede que o filho faça isso. E ele faz. Ele assume a fundação da cidade. E é isso. Um pouquinho da história de Anápolis para vocês. Eu vou subindo por aqui, pela Avenida Barão do Rio Branco, esperando que algum dia a cidade de Anápolis encontre uma solução para essa falha triste na sua história, em não homenagear a sua principal figura, a Dona Ana das Dores. Eu agradeço a companhia de vocês e a gente se vê numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus.